Bora, gurizada, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Gente, vamos falar das últimas de Grêmio, afinal de contas, hoje nós tivemos dois pontos muito importantes nessa novela Renato. O CEO do Cruzeiro, o Alexandre Matos, concedeu uma entrevista e falou sobre o assunto. Por outro lado, o Renato também falou. E nós vamos falar sobre tudo isso porque os dois não negaram a informação, tá? Não negaram a primeira informação. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Já te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho de notificações pra gente repercutir a novela Renato Portaluppi no Cruzeiro. Essa novela, pra mim, o começo dela é lá naquela entrevista do Renato pra GZH, tá? Ali o Renato, ele começa toda essa situação. Eu acho que ali o tiro do Renato sai pela culatra. Porque o Renato, ele dá metade da informação, dizendo que tem uma equipe que procurou ele pra 2025 num projeto assim, assim, assado. O Renato, ele é cascudo, né, gente? O Renato entende de como funciona a situação aqui. Ele sabe que a partir do momento que ele dá uma brechinha, a imprensa vai atrás da informação. O Renato, ele largou metade da notícia de que havia um clube que havia procurado ele para 2025. Havia outro, no caso, que teria procurado há um mês atrás, que era o Corinthians. Que essa aí a gente já tinha notado aqui. Mas havia um outro para 2025. Bom, ele largou metade da informação. Ele disse que não gostaria de falar sobre renovação, sobre a próxima temporada e tudo mais, mas foi ele quem largou essa. E pra mim, o Renato sabia o que estava fazendo, tá? Ele sabia o que estava fazendo. Talvez numa tentativa de se autovalorizar, talvez na tentativa de, me valorizem, eu tô aqui, a temporada não foi legal, a temporada não foi boa e tal, mas tem gente que gostaria de contar com o meu trabalho, talvez numa tentativa de fazer com que a torcida diminua, no caso, as críticas ou algo do tipo, porque tá gigantesca as críticas ao Renato, né? E vamos lá que com toda razão. Se a gente fizer uma enquete aqui no nosso canal agora, 80%, talvez 70%, não quer o Renato para 2025. E o Renato está sentindo isso. Então não sei se o Renato tentou daqui a pouco dar aquela valorizada no próprio passe, dar aquela, sabe, fazer a torcida ter um ciúmes, podemos dizer assim. Só que aí o tiro sai pela culatra, porque vem a informação do Chico Garcia no início da semana de que o Cruzeiro seria essa equipe e estaria conversando com o Renato com esse projeto para 2025, um projeto que tem o apoio do Pedrinho, atual dono da SAF do Cruzeiro, só que ela é completada com uma informação do Jorge Nicola. E a informação do Nicola, ela surpreende, ela causa uma reviravolta no caso todo. Porque o Renato, ele fala na entrevista para a GZH que uma equipe o procurou com um projeto para 2025. Mas a informação do Nicola é o contrário. O empresário do Renato teria oferecido o treinador ao Cruzeiro, sabendo que o Cruzeiro procurava um técnico mais experiente, um técnico de mais cancha para a temporada que vem por aí. Bom, o que aconteceu depois de tudo isso? Pedro Ernesto Denardim, em sua coluna em GZH, trouxe como informação que a direção do Grêmio não quer mais Renato para a próxima temporada, que entende que o ciclo encerrou, que acabou essa novela toda, o Renato não fica para 2025, completa essa temporada, talvez coloca o Grêmio numa pré-Libertadores, se assim tudo sair como esperado, mas que o treinador não ficaria para a próxima temporada, para 2025. As informações foram rolando. Hoje pela manhã, o Diogo Rossi no Futebol Alegria do Grêmio, o programa do Alex Bagé e a Rádio Imortal, trouxe uma informação de uma conversa que ele teve com o treinador e o Renato não teria desmentido essa informação dessa possibilidade de ida para o Cruzeiro, tá? Segundo a leitura do Diogo, e aqui só essa leitura do Diogo a gente vai ter que confiar, porque como não tem áudio, não tem a chamada gravada ou algo do tipo pra gente avaliar, a gente vai ter que confiar na palavra do Diogo. E vamos lá que o Diogo tem credibilidade. O Diogo, inclusive, é um fã declarado do Renato, né? A gente sabe. Então a gente vai confiar. Eu, pelo menos, confio muito na palavra dele e na análise que ele fez, onde ele diz que o Renato, ele não estava irritado, ele estava incomodado com a situação. Por que incomodado? Porque, por óbvio, isso está repercutindo aqui e repercute lá no Cruzeiro. O Cruzeiro tem o Seabra e o Seabra é o técnico até o final do ano. O projeto para o Renato é para 2025, então imaginem como ficaria, no caso, esse ambiente. O Seabra sabendo daqui a pouco que coloca o Cruzeiro na próxima temporada, briga por esse objetivo, mas que não é ele quem vai desfrutar dessa temporada do Cruzeiro com esse bom time que o Cruzeiro vem montando para 2025. Então fica esse ambiente ruim.
Aqui no Grêmio é a mesma situação. Como é que fica esse ambiente com a direção, sabendo que o Renato não fica para a próxima temporada? E se o Grêmio perde 1, 2, 3 jogos, como é que fica essa situação? A diretoria, ou daqui a pouco o torcedor principalmente, vai dizer, o Renato não tá pensando aqui, ele já tá com o pensamento lá no Cruzeiro. Então essa situação ela fica um pouco mais complicada, e essa parece ser o incômodo do Renato, e não a irritação pelo vazamento dessa informação. Bom, o Renato disse que o foco está no Grêmio, o restante da temporada, por óbvio, e só vai falar sobre o próximo ano no final dessa temporada. Abre aspas aí pelo que o Diogo disse, no caso, que o Renato disse a ele. Que ele não está focado nessa situação, não é pauta para agora, pelo menos, disse o Renato ao Diogo Rossi. O detalhe dessa informação toda, meus amigos, o Cruzeiro, por óbvio, que não negou essa informação a jornalistas nos bastidores, foi com a pessoa, né, do Alexandre Matos, o seu CEO, para uma entrevista ao Everton Guimarães. Ele é apresentador do programa Os Donos da Bola, da TV Bandeirantes lá em Minas Gerais, e o Alexandre Matos, por óbvio, foi questionado sobre toda essa situação. Bom, o Alexandre na entrevista, ele vai colocando pontos e a gente vai ligando essa história. Quer ver? Vamos lá. O Alexandre primeiro diz assim, ó, não procuramos o Renato, não houve procura, ele nega essa procura pelo Renato. Beleza. A informação do Jorge Nicola é que o Renato se ofereceu ao Cruzeiro através do seu empresário. Beleza, o Cruzeiro não procurou, tá certo o Alexandre. Depois ele completa, disse que ligou pro Chico Garcia e disse que com todo respeito ao trabalho do Chico, por óbvio, mas que essa informação dele não era verdadeira. Tá certo que talvez a análise dele, pela informação, a primeira informação que o Chico trouxe, era de que o Cruzeiro poderia ter procurado o Renato, né? Não era a informação completada, no caso, pelo Nicola no final da tarde, de que o Renato tinha se oferecido ao Cruzeiro. Então aí também acaba fechando. Depois ele segue. Não tem sentido, até pelo momento do Cruzeiro. Tem o Seabra, confia no Seabra, e o Seabra é quem está no comando nesse momento. Beleza, ninguém tá dizendo que a direção vai trocar o Seabra agora. O Seabra fica até o final da temporada pelas informações e depois o Renato assumiria no caso dessa negociação seguindo. Então o projeto pro Renato não é para agora, é pro ano que vem. Então o Seabra segue sendo técnico do Cruzeiro. Também acaba fechando nessa fala do Alexandre Matos. Depois ele disse que tem o desejo de trabalhar com o Renato, mas não agora, num futuro, quem sabe. Enfim, as informações elas começam a se encontrar, meus amigos. Só que o que me chama a atenção nesse momento ainda é um silêncio da direção do Grêmio. A única coisa que vazou nessa terça-feira é o incômodo da direção tricolor com tudo o que vem acontecendo e principalmente o motivo do Renato ter começado toda essa novela lá naquela entrevista para o Eduardo Gabardo. Como nós fizemos essa ordem aqui, ela começa na entrevista do Gabardo, quando o Renato fala que tem um clube atrás dele, vem a informação do Chico completando de que é o Cruzeiro quem estava interessado no passe do Renato, o Pedro Ernesto garantindo que a direção disse que não fica com o Renato para 2025, o Nicola dizendo que o empresário do Renato é quem ofereceu o treinador ao Cruzeiro, depois o Renato fala hoje pela manhã com o Diogo e não desmente essa situação, só diz manter o foco até o final da temporada, pelo menos, e o Alexandre Matos, onde ele vai escorregando daqui, dali, mas mesmo assim as informações acabam se encontrando. Gente, essa novela tem muitos capítulos. Amanhã o Grêmio se representa às 3h30 da tarde no CT Luiz Carvalho. Amanhã os jogadores se reapresentam por uma questão mais física. A tendência é que o Renato não se reapresente amanhã e sim na sexta-feira, assim como já aconteceu em outras datas FIFA, tá? Então, como o Renato não dá treino amanhã é mais questão física. A partir de sexta-feira que começam os trabalhos mais táticos e técnicos. Então vamos aguardar ver o que vai acontecer. Eu acho muito difícil que o Renato chame uma coletiva até para desmentir essa história toda, porque ele já teve a oportunidade de fazer isso com o Diogo e acabou não fazendo. Ele tem uma relação muito próxima também com o Eduardo Gabardo. Poderia ter dado essa informação pro Gabardo. Ó, Gabardo, desmente aí porque é mentira. Eu não tenho conversa com o Cruzeiro, não. Isso não é verdade. Mas como isso tudo partiu do próprio Renato, bom, aí fica difícil da gente até contrapor, né? Vamos esperar e ver o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa novela que está só começando, pelo visto. Te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho de notificações. Estou de plantão, quero saber a tua opinião sobre tudo isso. Tu acha que o Renato foi antiético pelo Cruzeiro ainda ter um técnico? Tu acha que o Renato tentou se autovalorizar e o tiro saiu pela culatra? Ou tu acha que não? O que tu tá vendo dessa história toda? Eu quero saber a tua opinião sobre essa história, essa novela que tá se criando por aí. Comenta aqui embaixo. Grande abraço, até a próxima.